Na última apresentação, mostrei para vocês que a força normal é uma força de contato, ela é considerada uma força de sustentação, né? Então, se eu tenho uma superfície e esse bloco está sobre a superfície, o bloco tem uma determinada massa, essa massa faz com que haja uma força-peso apontando para baixo. Bom, a mesa sustenta o bloco e a mesa vai fazer uma força contrária aqui, que é a força normal, tá bem? Existem algumas condições da lei de Newton, quando o bloco não se movimenta e não tem aceleração, ele pode até estar se movimentando, né, com velocidade constante. Quando não há aceleração, parado ou em movimento de velocidade constante, a força normal ela pode se equilibrar a força-peso. Mas é um cuidado que vocês têm que tomar, que eu já até mostrei no videozinho anterior, quando além da força-peso do bloco sobre a superfície, existe uma outra força adicional, como por exemplo quando eu venho aqui e empurro esse bloco para baixo. Então, eu vou chamar isso aqui de força externa, essa força externa está empurrando o bloco para baixo, e a força de reação normal, aqui nesse caso, que eu vou chamar de normal 2, ela vai ser muito maior que a força normal 1, por quê? No caso, a força normal 2, ela vai ser composta pela soma da força externa mais a força peso, porque a força normal, ela vai estar se contrapondo, né, a superfície ela vai estar respondendo à pressão, vamos dizer assim, da força externa e da força peso. Nesse caso, a força normal 1, ela é exatamente a força-peso, o módulo da força-peso que vai depender da massa do objeto, né? Nos dois casos, a força-peso tem o mesmo módulo, que muda a força normal por causa dessa condição de equilíbrio. Mais uma condição que a gente acaba tendo que considerar quando trabalha com esse tipo de força, para vocês não se atrapalharem ao considerar quem é força normal, a força normal ela é sempre perpendicular à superfície, tá bem? Então, é comum a gente apresentar uma força a partir do centro de massa do objeto, tá? Então, aqui tá a força normal. Só que esse objeto, ele tá sujeito à força-peso, e a força-peso, ela é sempre perpendicular à superfície da Terra. Então, nesse caso aqui, seria uma força apontando para baixo. Então, existe um ângulo aqui entre a normal e a superfície. Geralmente, o que acontece é que se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui entre a força-peso e a cuia também vai ser o ângulo θ, tá? Quem sabe um pouquinho de trigonometria consegue deduzir isso facilmente. Se vocês têm dúvida com relação a essa condição, é bom que vocês façam essa dedução pelo menos uma vez. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos supor que não haja atrito na superfície do sistema. A gente vai conseguir decompor a força-peso nesse eixo de coordenadas perpendiculares aqui, que a gente vai usar como coordenadas cartesianas, tá bem? Peraí que essa força ficou um pouquinho maior do que devia. A projeção dela tá aqui, então a força vem até aqui. Então, essa aqui seria a P seno de θ, e essa aqui, o contrário, por causa do ângulo, né? Tá encostado no ângulo aqui, P cosseno de θ, e essa outra, então, seria P seno de θ. Então, tá vendo? Dá pra ver nesse caso, embora os módulos, né, dos vetores não sejam suficientemente satisfatórios aqui, não são iguais, a força normal e a força peso, elas estão na mesma direção em sentidos opostos. Então, nesse caso, a normal vai se equilibrar com a projeção da força peso no mesmo eixo em que a normal está, tá bem? Então, toma cuidado em não confundir e achar que a força normal e a força peso, elas sempre se cancelam, tá bem?